confiante, mas Deus sabia todas as coisas. Quando vi o resultado do exame, outra célulazinha precisava fazer todo o tratamento. Ela mesma disse: eu tenho certo, a doutora se espantou e disse: mas esse resultado desse exame, ela disse: não, peraí, eu vou conversar com os outros médicos, nós vamos fazer uma mesa redonda. Pronto, para quem trabalha no hospital, passar por mesa redonda, vai conversar com outros médicos. Não, Célio, preciso ver qual é a melhor forma de te tratar e tal. Meu Deus, e ficava aí, meu Deus do céu, alguma coisa está fugindo do controle, né? Mas não do controle de Deus. Glória a Deus, Deus controla todas as coisas. E aí, nós precisamos fazer o tratamento. Iniciei a quimioterapia em dezembro. E eu estava nesse movimento, foi o período que morreu o Leonete. Eu ia viajar no final da semana. Mas quando aquela situação de não, eu vou logo, não posso ficar por aqui, já estou muito ansiosa. Agarrei meu pai, fui para São Luís, né? Porque o ambiente já estava me agravando também, espiritualmente, fisicamente, de ver, né, o quanto que ela passou, sofreu, e aquilo foi ficando na minha cabeça, né? A situação de pessoas passando, né, pelo mesmo processo que eu. Parecia que o meu processo seria resolvido rapidinho, mas só que não foi assim, irmãos. Né? Aí eu passei e iniciei quimioterapia no dia 24 de 2024. Fiz 2 ciclos. E aí eu entrei, meu emocional, né, não segurou muito, imaginando e pensando: não come isso, não faz aquilo, não come açúcar, não come não sei o quê, não faz isso. E aí eu comecei a dificuldade para me alimentar. E com isso, a minha imunidade baixou muito no segundo ciclo, baixou muito. Quando foi um dia, eu vinha vomitando direto, todo dia eu vomitava, e era aquela confusão. Às vezes o Ismael me levava para emergência, eu não me segurava de tanto vômito, de tanto passar mal. E aí, irmãos, no dia 21 de janeiro, ele estava para a igreja. Ismael tinha ido para a igreja, ele voltou, já tinha uns 2 dias sem conseguir me alimentar, só vomitando. Quando ele chegou: mãe, e aí, como é que a senhora está? Eu disse: meu filho, eu não estou bem. Eu não estou bem e eu estou com febre, eu acho que eu estou com febre. E aí eu não conseguia mais nem me levantar. Aí ele disse: meu filho, chama SAMU. Chama SAMU porque vocês não vão conseguir me tirar daqui. Porque a minha casa é de 2 andares. Aí pronto. A cabeça começou. Quando o SAMU chegou, verificou a pressão, dizendo eles que estava boa, mas eu estava com 41 graus de febre, muita febre. E aí, imediatamente, eles me prepararam para descer do quarto. No momento em que eu desci daquele quarto, ali, do segundo andar, parecia assim que eu ia emergir em algo. Né? A coisa foi piorando. Quando eu cheguei na emergência lá do Durabel, a médica disse: não, nós vamos só fazer o remédio de febre, vamos hidratar e ela vai para casa. Aí tudo bem, me colocaram lá, me colocaram na cama, depois me colocaram sentada, e eu vendo e não vendo as coisas, né? Estava totalmente já. Ela disse: não vai ficar a pressão dela de novo. Quando verificou minha pressão, estava 7/4. Pressão baixíssima. Não, pega ela, botei de novo aí nessa cama, vamos hidratar, hidratação. Eu só via o soro. Aí diz: eu vou ter sono. Eu disse: eu não quero. Não, doutora, eu não quero, eu estou urinando o tempo todinho, não, consciente. Eu não quero. Isso. Aí pronto, e soro, e esse aqui, Ismael agulhado, indo para lá e para cá, e soro correndo, hidratação, providencia isso, nós vamos levar ela para a UTI, pega isso, providencia fralda, de tudo que precisa numa UTI, nós vamos levar, porque ela não está bem, precisa de uma medicação controlável na UTI. Irmãos, eu fui para a UTI no dia 22, no dia seguinte, e aí eu fiquei 11 dias na UTI. O início ali na UTI, todo o meu emocional, eu estava muito abalada.
vomitando direto na UTI, não conseguia me alimentar, elas me davam água de coco, eu não conseguia. E aí vinha o médico conhecido meu, doutor Adelmo, não, né, doutor Adelmo era outro. Esqueci o nome. Então ele vinha, e aí, Célia, tudo legal? Aí ele via meus exames, e eu disse, e aí, doutor? Ele disse, não, os eletrônicos, as coisas estão tudo descontrolado. Tudo descontrolado, e não começou o descontrole. E eu, há alguns dias, quando eu comecei a vomitar muito, a passar mal, eu parei de tomar minha medicação da tireoide. E com isso, mexeu com toda a minha parte hormonal, me descontrolou todo o meu hormônio. E aí foi com isso, a febre aumentou tudo, e eu descontrolada toda, era o movimento deles, irmãos. Uma UTI não é fácil. Você vê à noite um gemendo, morrendo, bem assim do teu lado, as pessoas passando, levando. E eu era uma pessoa que me colocava para tomar banho à noite, me banhava à noite. E era frio, o banho era tão frio, gelado, ali era muito gelado, ali naquele lugar. E aí passava dia e noite, eu sonhava, parecia que eu não conseguia fazer cocô, estava tudo descontrolado, estava evacuado, estava tudo preso. E passei uns dias, 6 dias, sem nada, sem movimento. Aí o doutor, ele disse assim, Gisele, ele disse assim, Célia, eu não poderia botar uma sonda em tipo alimentação, teu intestino não está funcionando. Como é que a gente vai botar uma sonda para te alimentar e eu vomitar? Minha mãe, fiquei tão magrinha, eu pesei 58 quilos, eu acho. Eu andava me arrastando. Aí veio uma noite que as fisioterapeutas, elas iam fazer exercício, eu digo, eu não quero banhar na cama, me leva pro banheiro, me ajuda. Eu achei com esse, e tudo, era muito difícil. E ali, quando foi no 6º dia, que eu não demorava muito, eu já estava assim, sem evacuar, muito, os eletrônicos, as coisas, o resultado dos exames, era cálcio, era potássio, tudo era descontrolado, nada controlava mais. Aí ele conversando, Célia, o que tu estava tomando? E aí eu fui me lembrar do remédio que eu não tomava da tireoide. Quando foi, irmão, no 6º dia, eu recebi, glória, aleluia, Jesus. Eu recebi a visita do Senhor neste dia. Tinha uma pessoa que ela trabalha com dentista e ela sempre passava lá para orientar. Lava tua boca com um chazinho, para poder não machucar muito a tua boca e tal. Ela dizia, olha, confia no Senhor. Diz assim, o Senhor já levou minha enfermidade e já me trouxe aqui, já me deu vitória. Aí eu ficava, famosamente, eu não conseguia orar, não conseguia nada. Mas uma coisa, quando a visita do pastor Ismael, todo dia, incansavelmente, esse homem, ela estava ali, era autorizando exame, era indo e vindo, mas mesmo assim, não cansado, quando ele chegava em casa, os irmãos diziam, irmã Célia, o pastor Ismael, ele só fazia colocar uma camisa, ele ia para a igreja, estava sempre na igreja, e aí quando ele chegou, ele disse, mãe, a igreja está orando. Eu disse, eu sei, a igreja está orando, porque o Senhor já me disse que a igreja está orando por mim, que o povo está orando por mim, para Deus me dar vitória. E ali, irmãos, estava difícil, os exames todo dia era coleta de sangue, às vezes não tinha mais, e aí a doutora funcionou um catéterzinho aqui no meu pescoço, e aí eu ficava nos aparelhos, para um lado, aparelho para o outro, e era difícil, mas uma coisa, a febre não deu mais, todo dia Célia deu febre, eu fiquei com tanto medo quando eu senti um friozinho, eu digo, minha amiga, eu falei, bota o termômetro, vê se eu não estou com febre, fiquei com tanto medo da febre, até hoje o meu termômetrozinho, qualquer alteração com medo mais da febre do que da pressão, irmão, porque a imunidade baixou tanto, me deixou muito nervosa, minha amiga já dizia, Célia,
bebe bastante água, verifica a tua pressão, fica atenta. Geralmente, quando a imunidade cai, a pressão, a temperatura sobe. Aí eu disse, oh meu Deus, e nessa noite, irmãos, glória a Deus, o Senhor me visitou. Quando eu estava ali naquele momento tão difícil da minha vida, sofrendo ali, mas chorando com o Senhor, dizendo para Deus, que aquela situação não estava fácil, eu não entendia mais nada, Senhor, está tudo complicado, eu não consigo me alimentar. E aí naquela noite, o Senhor enviou 3 anjos, irmãos. Quando eles chegaram, um chegou na minha direita, outro chegou na minha esquerda, outro chegou aqui nos meus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Canta glória, aleluia. E eu senti o mover de Deus na minha vida, a minha barriga começou a movimentar. E a partir dali, irmãos, o Senhor começou a agir na minha vida. O Senhor começou a melhorar tudo na minha vida. E aí, quando foi de manhã, eu consegui evacuar. E aí, o doutor José chegou, e aí, Sérgio, como é que tu tá? Eu disse, meu Deus, eu só sorria, não conseguia nem falar, irmãos. Quem esteve comigo lá na UTI, a Josiane, conseguiu ainda dar uma enroladinha, esteve lá com a gente, visitou o doutor Marcos, esteve lá, pastor Ismael, pastor Amorim, todo dia. Aí quando era 11 horas, horário de visita, o único horário, irmão, de 11 às 12. Aí eles tinham, era outro para me visitar. Aí a senhora dizia, sabe o crime que a senhora está toda aí esperando? Aí depois eu disse, mas não é possível, que isso quer me arrumar. Quando vai chegar minha família? E aí eu ficava brincando com elas. E era aquela confusão, ela dizia, dona Célia, se acalma. Irmãos, não é fácil. É quando a gente conhece o processo das coisas, parece que a gente vai viver no dia seguinte, antes de acontecer. Não é fácil. E aí, quando esses anjos chegaram, mudou a minha história, mudou a minha vida. Irmãos, o Senhor naquela noite começou a mover, eu consegui evacuar, e os exames melhoraram, e eles conseguiram colocar uma sonda para eu me alimentar, e eu consegui me alimentar através daquela sonda, e conseguia caminhar. E aí, meus irmãos, Deus começou a trabalhar na minha vida, e eu dizia, meu Deus, eu falava para Ismael, mas Ismael, o que